estudantes. Estamos voltando das férias. Hoje é o nosso primeiro dia de aula depois das férias e vamos retomar o nosso roteiro de estudos realizando a correção das questões do formulário desse roteiro. Relembrando a vocês, esse último roteiro a gente deu continuidade ao estudo da astronomia e as 4 questões do formulário eram sobre esse tema do universo, do sistema solar. Então, vamos dar seguimento à correção dessas questões. Bom, a primeira questão era bem objetiva. Pedia para que vocês assinalassem o significado de astronomia. São 5 alternativas que falam sobre o que seria essa ciência. Vamos analisar cada uma das alternativas. Letra A. Diz que a astronomia é uma das ciências mais atuais, voltada apenas para o estudo dos movimentos de corpos celestes. Bom, primeiro, a astronomia é uma ciência muito antiga, então não é uma das ciências mais atuais. E segundo, que ela não estuda apenas os movimentos de corpos celestes, ela estuda outros fenômenos, como a gravidade, entre outros fenômenos que acontecem no universo. A formação das estrelas, os buracos negros, então muitas coisas mais que somente os movimentos de corpos celestes. Então não é a letra A. Letra B. Dizia que a ciência é uma das ciências mais antigas, voltada para o estudo dos astros, do imenso universo, dos movimentos dos corpos celestes. Essa alternativa está perfeitamente adequada, é exatamente isso que se trata da astronomia, o estudo do universo em geral. E, de fato, ela é uma das ciências mais antigas que conhecemos. A resposta correta, então, seria a letra B. Vamos analisar as demais questões e por que elas estariam erradas. A letra C diz que a astronomia é uma das ciências mais antigas que estuda a astrologia. A gente não pode confundir a astronomia com a astrologia. A astronomia é uma ciência, a astrologia é um estudo não científico que associa os astros a comportamentos e aspectos da personalidade dos indivíduos de acordo com a sua data de nascimento. A astrologia é uma coisa, a astronomia é uma ciência. Então, elas não são a mesma coisa. E na letra C existe essa confusão. Na letra D, diz que a astronomia seria uma ciência antiga que estuda as estações do ano. Não, as estações do ano é um fenômeno realmente relacionado ao movimento da Terra, ao redor do Sol, mas a astronomia não estuda somente isso. Letra E, diz que a astronomia é uma ciência moderna que estuda o movimento dos planetas. O erro aqui está em dizer que a astronomia é uma ciência moderna, quando ela é uma ciência antiga. Então, voltando, a resposta correta da primeira questão é letra B. Aqui nesse próximo slide, nós vemos o desempenho de vocês de acordo com a turma. No nono C, das 9 pessoas que responderam, 7 acertaram essa questão, ou seja, mais de 70% da turma. Já no nono D,
das 17 pessoas que responderam, 12 acertaram, ou seja, exatamente 70% da turma acertou essa questão. Bom, vamos agora para a segunda questão. É sobre os inventos de Galileu Galilei. Ele criou vários aparelhos para investigar o céu. E um desses instrumentos ficou muito famoso. Essa segunda pergunta quer saber como que esse instrumento ficou conhecido. A letra A diz que ficou conhecido como microscópio, a B, telescópio, a C, GPS, a D, luneta e a E, óculos solar. Bom, telescópio, GPS e microscópio já são inventos mais tardios, depois de Galileu Galilei. E óculos solar também. Então, o invento que ficou conhecido de Galileu foi a letra D, luneta. Aqui nós vemos que as pessoas do nono C que responderam o formulário, cerca da metade acertou a questão, 55% das 9 respostas estavam corretas. Já o desempenho dos alunos do nono D foi melhor, 70% de quem respondeu acertou que o instrumento que Galilei criou e ficou conhecido foi chamado de luneta. Bom, já a terceira questão traz essa discussão da astronomia para a realidade do Brasil e discute conhecimentos que os povos indígenas do nosso país tinham e usavam no seu dia a dia para organizar diferentes atividades. A questão apresenta 5 dessas atividades que os índios organizavam com base nesses conhecimentos astronômicos e pede para que você marque a única que está errada. Letra A. Orientação geográfica. Sim, os índios nós vimos nos textos que eles usavam os conhecimentos de astronomia para se orientar no seu território. Definição de época de plantio, letra B. Nós também vimos que eles usavam o conhecimento astronômico para fazer isso, escolher a melhor época de plantar. Letra C. Saída para a caça. Nós também vimos que eles usavam o conhecimento astronômico para escolher os melhores dias de caça. Letra D. Realização da colheita. Da mesma forma que eles usavam os conhecimentos astronômicos para definir a época do plantio, eles também usavam o conhecimento astronômico para realizar a colheita. Então, a única alternativa que está errada é a letra E, que diz que os índios usavam os conhecimentos astronômicos para estabelecer cronogramas para cerimônias e rituais. Então, isso não se sabe, não há evidências de que isso aconteceu. Não se tem conhecimento disso, então a exceção dentre as alternativas dadas é a letra E, seria então a resposta C marcada nessa terceira questão. Com relação ao desempenho de vocês, o nono C ficou meio dividido entre a letra A e a letra E. Cerca de metade, meio a meio, marcou uma ou outra alternativa. Então, quem marcou a letra E acertou, quem marcou a letra A errou. Então, a turma ficou bem dividida nesse sentido. Já o nono D, a maioria acertou, letra A, e uma certa quantidade de alunos, cerca de 30%, ficou em dúvida com a letra C, saída para a caça. Mas, enfim, aqui ainda a maioria acertou. Bom, assim chegamos à última questão do nosso roteiro,
que relaciona o conteúdo de astronomia com a matemática. No vídeo Avanços da Astronomia, que fez parte do nosso roteiro, ficamos sabendo que por volta do final do século XVII, Isaac Newton ele criou uma fórmula matemática para reunir as descobertas astronômicas que foram realizadas por Kepler e Galileu. E assim ele anunciou a lei da gravitação universal. Essa fórmula ela é expressa como F é igual a G vezes M1 vezes M2 dividido por R ao quadrado, sendo que F é a força de atração entre os corpos celestes, M1 é a massa do primeiro corpo, M2 é a massa do segundo corpo e R representa a distância entre os dois corpos. E G é a constante universal de gravitação. Sendo assim, é possível concluir a partir de uma leitura dessa fórmula o que sobre a atração gravitacional entre dois corpos celestes? Então, a quarta questão ela pede que você analise essa fórmula e faça uma interpretação, né? Uma fórmula matemática ela nos diz muitas coisas sobre o assunto ao qual ela está relacionada. Nesse caso, é uma fórmula matemática relacionada à gravitação universal, que é uma das leis que regem o universo. Então, vamos lá às alternativas e vamos verificar qual é a conclusão a que podemos chegar a partir desta fórmula. Letra A diz que a força de atração entre dois corpos celestes independe de suas massas. Bom, isso está errado. Como nós vemos, a força gravitacional, a força de atração entre dois corpos, ela está relacionada com as massas deles. Na fórmula, nós vemos que a massa de M1 vezes a massa de M2 faz parte da composição dessa força. Então, a letra A está errada. A força de atração entre dois corpos não independe de suas massas. Pelo contrário, depende de suas massas. Letra B diz que quanto mais distantes os corpos celestes estiverem, mais atraídos pela gravidade serão. Bom, aqui a gente tem que observar que na fórmula R, que é a distância entre os dois corpos, faz parte de uma divisão, né? Ela vai dividir o valor de G vezes M1 vezes M2. Então, quanto maior for R, menor será o resultado de F. Então, quanto mais distantes os corpos, ou seja, quanto maior for o R, menos atraídos pela gravidade serão, porque esse valor ele vai diminuir a força de atração entre os corpos celestes, já que ele entra dividindo na fórmula. Letra C. A força de atração entre dois corpos celestes depende de suas massas. Bom, nós acabamos que na letra A, quando resolvemos a letra A, nós chegamos a essa conclusão que está na letra C. Não é? Justamente porque M1 e M2 fazem parte da composição dessa força. Então, é óbvio que a letra C está correta. Essa é a alternativa correta. Vamos ver então por que letra D e E estão erradas. Na letra D fala que quanto mais próximos os corpos celestes estiverem, menos atraídos pela gravidade serão. É uma questão que está relacionada também com a letra B, não é? Se quanto mais distantes os corpos celestes estiverem, menos atraídos eles serão, porque R maior vai dividir e diminuir essa força, o contrário é verdadeiro. Quanto mais próximos os corpos celestes estiverem, ou seja, quanto menor for R, maior será essa força de atração.
Então, essa letra D está errada, porque quanto mais próximos os corpos celestes estiverem, mais atraídos pela gravidade serão e não menos, como diz na letra D. Por fim, a letra E fala que a força de atração entre dois corpos celestes independe da distância que os separa. Está errado. Como nós vimos na letra B e na letra D, se a distância for maior ou for menor, isso vai sim influenciar na força de atração. Então, a força de atração entre os dois corpos depende também da distância que os separa. Tanto que na fórmula essa distância está representada pela letra R. Ou seja, concluindo, como nós vimos, a alternativa correta que temos é a letra C. É o que nós podemos chegar a concluir a partir da fórmula da lei da gravitação universal. Letra C. Bom, e aqui a gente vê que a maioria dos alunos do nono C acertou, 77%, 78% dos alunos acertaram a letra C nessa questão. Muito bem. Já os alunos do nono D tiveram um desempenho mais disperso, né? Cerca de 35% apenas acertou, que era a letra C, e as outras alternativas ficaram aí beirando os 20%, ou seja, houve uma dispersão de entendimento no nono D em relação a essa questão. Bom, gente, era isso que tínhamos para a gente corrigir o nosso exercício e estamos agora disponível no grupo para outros esclarecimentos.